Muita gente acha que pôquer é só sorte, né? Coisa de blefe, de intuição, mas e se eu dissesse que por trás de tudo isso existe uma matemática? Uma matemática poderosa que a maioria dos jogadores nem sabe que existe. Olha só essa frase do Chris Ferguson, que é uma lenda do pôquer. É o nosso ponto de partida. Quando ele fala sobre a matemática certa, não, ele não está falando de calcular a chance de vir um flush. É muito mais profundo. É uma filosofia inteira sobre como encarar o jogo. E essa tal de matemática certa, bom, ela tá toda aqui, ó, nesse livro que simplesmente virou o jogo de cabeça para baixo, The Mathematics of Poker. E o mais interessante é que ele não foi escrito por, sabe, aqueles jogadores das antigas, da velha guarda. Não, os autores Bill Chen e Gerald Ankerman são matemáticos. Eles olharam para o poker não como um jogo de cartas, mas como um sistema a ser resolvido. Exatamente como os quants fizeram com o mercado financeiro. Tá, mas então, qual é o grande problema que esse livro tenta resolver? Basicamente, é o perigo de confiar só na intuição. Sabe aquele feeling de jogador, aquele instinto? Ele pode até funcionar, por um tempo. Mas o ponto dos autores é que essa vantagem é temporária. Uma hora ela simplesmente some. Eles até deram um nome bem curioso para isso, a teoria do Poker PlayStation. A ideia é a seguinte: você acha que seus oponentes são como os chefões de um videogame, que tem um padrão fixo, sabe? Um padrão que dá para decorar e explorar. Só que na vida real não é assim, né? Pessoas de verdade aprendem, elas se adaptam. Então, qualquer brecha que você encontra no jogo de alguém, essa vantagem dura pouco, porque a pessoa vai perceber e vai corrigir o erro. Então, se ficar só caçando o erro dos outros, não funciona a longo prazo. Qual é a saída? Bom, aí vem o primeiro grande insight do livro, que muda completamente o foco do jogo. A meta deixa de ser simplesmente ganhar a maior quantidade de potes possível. O objetivo principal, a verdadeira meta, passa a ser outra: maximizar o lucro médio. Pensa bem, cada decisão sua na mesa, pagar, aumentar, desistir, tem que ser aquela que, na média, te dá mais dinheiro no longo prazo. Isso muda tudo. O poker deixa de ser um jogo de adivinhação e vira uma série de decisões de investimento, todas calculadas. Claro, algumas apostas não vão dar certo, você vai perder umas mãos. Mas no final das contas, se a matemática por trás da sua decisão for sólida, a tendência é que você saia no lucro. Ok, faz sentido. Se cada jogada é um investimento, como a gente garante que essa nossa carteira de jogadas seja lucrativa? Aí entra o segundo insight. A gente tem que parar de pensar em cada mão de forma isolada. O segredo é começar a enxergar todas as suas possíveis jogadas como uma única estratégia. Uma coisa só, bem amarrada. E a diferença aqui é gigante. De um lado tem um jogo exploratório, que é como a maioria das pessoas joga. O foco é achar os pontos fracos do oponente para poder atacar. É um jogo reativo, sabe? Agora, do outro lado tem um jogo ótimo, e ele é proativo. O objetivo aqui não é explorar os erros dos outros, é construir uma estratégia própria, tão sólida, mas tão sólida que ela simplesmente não tenha pontos fracos para alguém explorar. E é isso que nos leva ao santo graal da matemática do poker, o tal do jogo ótimo. A meta aqui vai além de ganhar uma mão ou outra. O objetivo final é se tornar inexplorável. É criar uma estratégia tão bem balanceada que seu oponente simplesmente não consiga achar uma brecha. Não importa o que ele tente fazer. Tá, mas aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Como é que alguém se torna inexplorável? Parece coisa de super-herói, mas acredite, a resposta para isso pode ser explicada com um jogo que todo mundo aqui conhece desde criança. Pedra, papel e tesoura. Pensa comigo, se eu só jogar pedra, é óbvio que você vai começar a jogar papel e vai ganhar de mim. Se eu ficar tentando adivinhar o que você vai jogar, eu ainda estou vulnerável, dependendo da sorte. A estratégia perfeita, a que é inexplorável, não tem nada a ver com adivinhação, tem a ver com equilíbrio. Se eu jogar pedra em 1/3 das vezes, papel em 1/3 e tesoura no outro terço de forma totalmente aleatória, pronto. Não existe nada que você possa fazer para ter uma vantagem sobre mim. O meu jogo se torna imprevisível. E por ser imprevisível, ele é inexplorável. E essa ideia de equilíbrio, essa é a grande virada de chave do livro. A proposta aqui não é dar um monte de diquinha para ganhar uma mão aqui e outra ali, não. É ensinar uma forma completamente nova de pensar o jogo. Aliás, os próprios autores deixam isso bem claro. Eles dizem, este não é um livro sobre como jogar pôquer, é um livro sobre como pensar sobre pôquer. O valor real dele não está numa lista de regras do que fazer e não fazer. Está em oferecer um novo jeito, uma nova estrutura mental para tomar decisões, principalmente em situações de incerteza.
Isso vale para a mesa de pôquer, para os seus investimentos e, por que não, para a vida. É isso. Assim como aconteceu lá em Wall Street com os quants, a revolução dos números chegou com tudo no pôquer. A intuição, ela ainda tem o seu valor, claro, mas a base de tudo, o fundamento, agora é a matemática. E a pergunta que fica é, de que lado dessa revolução você vai estar? Deixa aí nos comentários o que você achou, salva essa análise para não esquecer, e se a curiosidade bateu forte, vai fundo no livro. A matemática certa tá lá esperando.